Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao estudo de mais um tema sobre profecia bíblica. Isso mesmo. Hoje é o nosso quinto encontro e nós estamos considerando mais um tema deste livro extraordinário, O Mistério da Profecia. Seja muito bem-vindo. Você que está na igreja, você que está na sua casa, você que está em um pequeno grupo, você que de alguma forma recebeu o link desse estudo e está aí sozinho e está assistindo esta programação, era aqui mesmo que você deveria estar. Era este estudo que você deveria considerar conosco nesta noite. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos considerar hoje o estudo sobre a morte. E a Bíblia tem uma profecia acerca deste assunto, né? Então, a morte, ela entrou no mundo, faz parte da história do ser humano, mas eu quero dizer para você que Deus tem uma profecia em que ele diz que a morte um dia vai terminar. E nós queremos responder algumas perguntas hoje através desse estudo da Bíblia. Existe vida após a morte? O que acontece quando uma pessoa morre? Ela vai para o céu, ela vai para o inferno, ela fica vagueando por aí, ela se reencarna em uma pessoa ou em um animal e assim por diante. E aí? Você tem curiosidades acerca deste assunto? Então acompanhe conosco o estudo de hoje e a Bíblia vai falar mais uma vez com você. Então, assim como você está, feche os seus olhos, nós vamos orar e logo em seguida quero apresentar novamente o nosso convidado de todas as noites e vamos seguindo aqui com o nosso estudo. Oremos. Querido Deus, que alegria poder estar com os nossos amigos e amigas em mais uma noite de estudo. Hoje vamos considerar este assunto muito importante, Senhor Deus. A morte, ela causa medo para muitas pessoas e nós queremos que a Tua palavra fale ao nosso coração, nos ensinando acerca deste assunto para que possamos ter esperança de que um dia o Senhor vai terminar com esta questão da morte e viveremos por toda a eternidade com o Senhor. Nos ensine através do estudo da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos aqui com o pastor Ricardo mais uma vez. O pastor Ricardo é o nosso líder de publicações e também do Departamento de Espírito de Profecia e Comunicação. Pastor Ricardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, pastor Flávio. E eu sei que as pessoas estão curiosas, né, acerca deste ensinamento. Pastor Ricardo, o que vem ser, né, o Espiritismo? Qual a filosofia de vida do Espiritismo e como o Espiritismo está relacionado com este assunto que vamos considerar hoje? Muito bem. Bem, uma boa noite para você que está aí nos acompanhando, você que está aí assistindo esse programa, seja muito bem-vindo. A gente vê aqui, pastor Flávio, muitas pessoas aqui conectadas aqui no nosso chat. Que legal, Se inscreva pastor. aí no canal, compartilhe Isso. esse vídeo vai ficar gravado para você compartilhar. Talvez você tenha algum amigo, algum familiar que tem dúvidas sobre esse assunto. Ao final do vídeo ele vai ficar lá salvo na nossa playlist, então compartilhe, mande aí para os seus amigos, para os seus familiares, porque com certeza serão muitas abençoados, dúvidas, né? pastor Flávio, a Bíblia vai nos tirar nesta noite. Que Deus abençoe muito Amém. você que está aqui, mande aí o seu pedido de oração, estou vendo aqui muitas pessoas pedindo aqui para que nós possamos orar, continue enviando, sempre ao final nós oramos pelos seus pedidos para que Deus possa estar abençoando você e a sua família. Mas hoje, pastor Flávio, nós vamos descobrir como que não somente o Espiritismo, mas muitas outras visões a respeito da Bíblia, elas importam a respeito do assunto da morte. E talvez você, amigo que é espírita, está aí nos assistindo, e talvez você fique com essa dúvida, mas como assim vocês vão falar da minha religião, da minha maneira, da minha crença? Mas eu queria que você entendesse com muito carinho que nós estamos aqui nesta noite estudando a palavra de Deus, a Bíblia. Então, Exatamente, tudo que nós pastor. vamos conversar aqui, nós vamos conversar com embasamento bíblico. Não é o que o pastor Ricardo pensa ou o que o pastor Flávio pensa, mas o que a Bíblia diz a respeito deste assunto. E é interessante, pastor Flávio, quando nós vamos, por exemplo, ao dicionário.
O dicionário, um dicionário que eu gosto muito, o dicionário Webster, ele traz para nós uma visão do que é o espiritismo, uma definição do que é o espiritismo. E ali ele diz que é uma teoria de que o fenômeno mediúnico é causado pelos espíritos dos mortos. Então, o dicionário chama o espiritismo de uma teoria. Logicamente, o dicionário ele vai entender que é uma teoria porque não se pode provar, constatar cientificamente. No entanto, quando nós vamos para o próprio manual espírita, se você for ao Google, se você for procurar algum amigo que é espírita, eles dirão que o espiritismo é uma ciência, uma filosofia e uma religião. E aí nós temos uma divergência, porque o dicionário vai dizer que é uma teoria e o próprio manual espiritualista ele vai dizer que é uma ciência, que é uma filosofia, que é uma religião. No entanto, nós não podemos afirmar de maneira nenhuma, porque ele não tem uma fundamentação científica e talvez tenha aí uma inclinação filosófica, uma inclinação religiosa para a vida. Mas nós não podemos trazê-lo como uma ciência, porque não é algo, pastor Flávio, que a gente consiga comprovar cientificamente. Dessa maneira, eu gostaria de trazer para você uma ilustração de um bispo. Essa ilustração aconteceu há bastante tempo, talvez os mais antigos, pastor Flávio, eles vão até, Com certeza, vão se lembrar. Esse bispo, ele se chamava Pike, e por uma infelicidade, o seu filho acabou se suicidando. E aí esse bispo Pike, ele resolveu ir à Rede Nacional, e ali em Rede Nacional ele levou um amigo dele, chamado Ford. E ele permitiu ali, naquela transmissão, via televisão, para que o Ford fosse possuído pelo espírito do seu filho. E ali o pai que começou a conversar com o seu filho, na verdade ele conversava com o Ford e ali ele ouvia a voz do seu filho. Que coisa, hein, pastor? E isso foi transmitido ali à rede nacional e muitas pessoas elas foram ali se interessar pelo espiritismo através daquela cena. Aquilo ali impactou muitas pessoas. Já pensou? E eu acredito que você também já foi impactado por uma cena assim, e muitas vezes nós assistimos, através de filmes, através de televisão, através de jogos de computador, através de numerosas publicações, cenas espiritualistas ou cenas espiritistas, E ali a gente vê, pastor Flávio, uma das maiores, o próprio mundo da Disney traz aí muitas cenas de espiritismo, transcendência. Nós podemos ver também como, por exemplo, uma muito famosa que é a série do Harry Potter. Você já deve ter visto, onde animais e seres humanos, eles falam com os mortos e etc. E ali a gente pode ainda, dentro do entretenimento, ver aí uma sessão espírita acontecendo dentro ali de um filme, de uma novela, de um seriado. E isso é muito comum. Muito comum nos nossos dias. E está entrando muitas vezes dentro do seu lar, dentro do meu lar, através aí da televisão, de uma série, e a gente precisa ter muito cuidado com isso. Eu quero mostrar para vocês aí, pastor Flávio, uma foto de uma sessão espírita, como que ela ocorre. Tá aí para você entender, As pessoas ali, elas se reúnem, e ali geralmente elas se reúnem ou se assentam em um círculo, conduzido ali por uma experiência, espiritual, uma experiência médium. E geralmente ali, esse médium, ele que vai conduzir ali para que as pessoas, vão haver ali aparições de vozes, de amigos, vozes de familiares e o conhecimento comum daquela pessoa que está falando. Então, geralmente, uma pessoa que vai buscar uma sessão espírita, ela vai procurar ali um médium e ele vai emprestar a voz para que o espírito e o seu corpo, o espírito fale através dele para aquela pessoa que foi ali buscar, talvez um familiar, um ente querido e assim por diante. E nós precisamos ter muito cuidado. Muito cuidado, porque a Bíblia, pastor Flávio, ela vai explicar para nós Exatamente. que não é bem aquela pessoa que nós fomos buscar, o tio, o avô, o pai, que está falando. Exatamente, mas é uma outra pessoa. Exatamente. E quem diz a Bíblia que são essas pessoas? Muito bem, pastor Ricardo. Gente, vocês viram aí que introdução extraordinária que o pastor Ricardo trouxe para a gente, explicando de uma forma muito profunda como que funciona, esse processo espiritualista que envolve essa questão, das pessoas que supostamente morreram, pastor Ricardo? Só que olha que coisa interessante. Quando Deus cria o ser humano, pastor Ricardo e você que nos assiste, ele não cria o ser humano para passar pela experiência da morte. Ou seja, o ser humano, ele deveria viver e deveria viver eternamente. No entanto, agora abra sua Bíblia, Romanos capítulo 6, verso 23.
diz claramente o seguinte. Olha aí, amigos, vamos considerar agora o que a Bíblia diz a respeito dos mortos. Romanos 6, 23 vai me dizer assim, nós temos o texto aí na tela, mas a gente sempre ressalta aqui, né, pastor Ricardo, a importância que existe das pessoas pegarem a Bíblia nas mãos. O texto vai dizer, porque o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, a partir do momento que o ser humano escolhe pecar, o ser humano escolhe viver uma vida independente de Deus, a morte passa a fazer parte, né, desse contexto da vida humana. E Eclesiastes, pastor Ricardo, abra sua Bíblia aí também. Eclesiastes, vamos lá, capítulo 9, verso 5, vai dizer as seguintes palavras: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então veja, nesses primeiros textos já fica clara a ideia de que a morte ela existe, mas de que os mortos eles não sabem de coisa nenhuma. A sua memória está ali esquecida. Eles não têm como raciocinar, não têm como falar, não têm como interagir no mundo dos vivos. Então, amigos, a morte entra a partir do contexto do pecado, e mesmo a morte existindo, ela não nos diz, e a Bíblia não nos afirma em nenhum lugar que a pessoa que morreu ela tenha essa consciência para interagir no mundo dos vivos. E aí surgem outras dúvidas, pastor Ricardo, eu gostaria mais uma vez da sua contribuição, porque as pessoas elas têm dificuldades de entender esse processo da entrada do pecado no mundo. E a Bíblia ela vai nos dizer em outros textos da palavra. É justamente isso. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo no livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, verso 7. Gênesis, capítulo 2, verso 7. Diz assim aqui, ó: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente, pastor Flávio. Isso é muito interessante porque talvez você possa pensar, você que está nos assistindo, você já ouviu muitas vezes a palavra alma, e você tem aquele conceito grego ou aquele conceito fantasmagórico a respeito da alma, né, a entidade que sai do corpo, que né? sai de dentro de você. E como eu mencionei, você talvez que está nos assistindo, jovem, você criança, e já viu um desenho, um filme, que a pessoa morre e quando ela morre sai dela um espíritozinho, né? O Gasparzinho. Esse Gasparzinho, biblicamente, ele não existe. Mas dentro da Bíblia, nós entendemos que nós, seres humanos, somos uma alma vivente. Ou seja, o fôlego de vida, mas o boneco de barro que Deus havia criado, juntamente se tornaram a alma vivente. Ou seja, nós somos esse. E prova disso, um outro texto que eu queria convidar o nosso amigo ouvinte a ler conosco é Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Prova disso, minha mãe me ensinava na matemática que se você tem dúvida de uma conta, você precisa fazer a contra-conta, né? A prova. E aí está a prova, né? Já que nós somos pó, mas fôlego de vida, somos alma vivente, quando nós morremos, para onde vai cada uma dessas partes? E aí o texto de Eclesiastes nos diz: e o pó volta à terra, como era, e o espírito volta para Deus que o deu, e nós então deixamos de existir. Correto, pastor Flávio? Exatamente. E ainda tem um outro texto que eu queria convidar o nosso amigo a ler junto com a gente. Esse é muito interessante, o texto pastor. de Jó, capítulo 27. Jó, capítulo 27, verso 3, traz para nós aqui algo muito interessante. Diz assim, ó: enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes. Ou seja, enquanto em mim houver o fôlego de vida, existe vida. Eu sou uma alma vivente. Mas quando este fôlego de vida for retirado de mim, quando eu der o último suspiro, então a minha vida, ela cessa, pastor Flávio. Deixa de existir. Então, eu deixo de existir.
Mas como isso aqui está no Velho Testamento, pastor Flávio, será que no Novo Testamento confirma isso para nós? Ah, com certeza, pastor. E nós temos aqui Paulo agora falando no texto de Atos, capítulo 2. Abra aí a sua Bíblia, Atos, capítulo 2. E a partir de agora você vai ter, assim, vários textos da Bíblia. Então, anote tudo isso daí, tá bom? Atos, capítulo 2, verso 29. E nós vamos ler o seguinte, pastor. Olha isso daqui, ó. Atos 2, 29, né? Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Olha que coisa interessante. Então, Davi, ele não foi para o céu, como alguns dizem, né? Davi está sepultado ali, né? E é isso que acontece quando uma pessoa morre. O corpo vai voltar e o fôlego, que é o sopro, né? Ele volta para Deus e não uma entidade. O próprio texto de Gênesis, considerado aqui pelo pastor Ricardo, deixa claro o verbo ali, né? Passou a ser alma vivente e Tornou, não, né, pastor? passou a ter, né? Passou a ser. Nós somos uma alma vivente. Isso é interessante. E 2 Timóteo, vai aparecer aí na tela para você. Abra sua Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. E também o verso 8. 2 Timóteo 4, ok? Versos 7 e 8. Diz assim, ó. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, no qual o Senhor, reto juiz, me dará, olha isso aqui agora, naquele dia, o dia da volta de Jesus, né? E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Então, a coroa, né, da justiça, a vitória final será dada naquele dia, e o contexto amplo aqui da Bíblia se refere à volta de Jesus, pastor Ricardo. Então veja, uma pessoa quando ela morre, ela não vai nem para o céu e nem para o inferno e nem fica vagueando, ela fica no estado de inconsciência, no estado da morte. E eu queria agora uma consideração um pouco mais profunda, pastor, porque está claro isso na Bíblia, né? Então haverá ressurreição. Sim, correto? Então, se haverá ressurreição, qual o sentido, então, né, da Bíblia talvez descrever uma outra doutrina? É por isso que nós não vemos, porque a Bíblia vai falar de ressurreição, e eu gostaria, então, que o senhor mostrasse para a gente esse contexto da ressurreição na Bíblia. Vamos lá, quero convidar o nosso amigo aí que está nos assistindo a abrir a Bíblia conosco em João, capítulo 5, verso 28 e 29. Está aí na tela já. Pensa comigo, já que nós seremos ressuscitados, que necessidade haveria de já estarmos vivos e ressuscitarmos, né? Então é incoerente. Mas vamos ver o que diz a Bíblia. Leia aí comigo, ó. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos olha que interessante, ouvirão a sua voz e sairão. Verso 29. Okay. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Desta maneira, pastor Flávio, a gente entende que é incoerente nós já estarmos vivos, seja corporealmente, ou seja, numa espécie de um corpo espiritual, para que então haveria necessidade da ressurreição? Duas ressurreições. Então a Bíblia é muito clara em descrever para nós que nós iremos ressuscitar, ou seja, a ressurreição nada mais é do que o retorno do fôlego de vida ao boneco de barro que Deus havia construído. Então nós nos reergueremos para essa nova vida. Então, para que isso aconteça, nós necessitamos estar mortos mesmo. Exatamente. Né? Mortos completamente, né? Mas a Bíblia ainda traz para nós, pastor Flávio, algumas considerações. Traz. Se você abrir a Bíblia, por exemplo, em Daniel, nós não vamos ler aqui, dado a questão do tempo, Daniel
12:2, você vai ver esta mesma ideia bíblica que o pastor Ricardo acabou de descrever para nós, ok? Mas, pastor, existe algumas ilustrações, e certa vez uma irmã estava na igreja e ouviu o pastor pregar acerca, né, da morte, e o pastor considerou que a Bíblia ensina, né, que as pessoas quando morrem, elas não vão para o céu, não vão para o inferno e tal, elas ficam no estado de inconsciência. E uma irmã então se levantou e disse: pastor, eu agora estou triste, porque eu pensei que a minha filha, quando morreu, ela tivesse ido para o céu e já estivesse lá desfrutando, né, das glórias eternas, aquela coisa toda. Mas agora o senhor me diz que ela não está lá, que tristeza. Aí o pastor disse: mas irmã, pense aqui comigo, vamos imaginar uma coisa. Imagine que se fosse você que tivesse morrido e fosse para o céu. E de lá do céu você estaria assistindo tudo que está acontecendo aqui na terra. E aí você viria, de repente, a sua filha namorar com um rapaz sem princípios, e ele agora bebe bebida alcoólica e com ela no carro, ele se envolve num acidente e ela não morreu e não foi para o céu se encontrar com você e ficou aqui na terra vivendo uma vida paraplégica, cheia de sofrimento. Como que seria esse céu para você? E ela ficou pensando: pastor, é importante considerar, então, o que a Bíblia nos ensina. E olha só, João capítulo 11, vai aparecer aí na tela também para você. Aparece a experiência da ressurreição de Lázaro. Isto dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu e eu vou para despertá-lo. Então é bom que você compreenda que Jesus compara a morte como um sono, pastor. Eu sempre digo o seguinte: quando nós dormimos, nós não temos consciência do que está acontecendo ao nosso redor. A noite, para quem está dormindo, ela passa assim. Mas para aqueles que estão acordados, esta noite ela é demorada, né? Então, para quem morreu e dormiu o sono da morte, esse tempo entre a morte e até a ressurreição, no qual o pastor Ricardo descreveu aqui, vai passar muito rápido, porque não há consciência de tempo e assim por diante. Então, esta noite, ela é demorada para nós que estamos aqui acordados. E outra coisa, pastor, Lázaro era um homem bom ou não? Sim, com certeza. Era amigo de Jesus? Muito. Então, se a teoria de que uma pessoa, quando é boa, ela morre e vai para o céu, se ela fosse verdade, era para Lázaro ir para onde? Para o céu. Mas aí Jesus vai lá e chama Lázaro de volta aqui para a terra. Seria muita maldade, né, pastor? Entende? Então não há coerência, querido amigo, querida amiga, destas teorias espiritualistas em relação à Bíblia, a palavra de Deus. Agora há uma outra polêmica aqui, pastor, porque algumas pessoas dizem que quando Jesus estava ali na cruz e do lado dele estava ali um dos ladrões, Jesus ele se reporta a um dos ladrões e diz: olha, você vai estar comigo no paraíso. Essa expressão de Jesus se referia àquele momento em que o ladrão estava morrendo e iria direto para o céu, ou era uma garantia de Cristo de que um dia aquele homem estaria no céu com ele? Vamos para o texto, pastor Flávio? Vamos lá. Quero convidar você a abrir a Bíblia comigo neste texto que o pastor Flávio mencionou, Lucas capítulo 23, Lucas capítulo 23, verso 43. Está aí na tela para você? Diz assim: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É muito interessante, pastor Flávio, algo que nós precisamos considerar em relação a esse texto, que é a língua em que esse texto foi escrito. Exatamente. Nós bem sabemos que a Bíblia ela foi escrita em 3 idiomas: aramaico, hebraico e grego. É importante você entender que o Velho Testamento ele foi escrito em hebraico. E algumas partes dele, alguns fragmentos de Jeremias, de Daniel, foram escritos em aramaico e todo o Novo Testamento foi escrito em grego. E diferentemente do português, como por exemplo, nós temos línguas comuns aqui, o espanhol, por exemplo, o inglês, que são línguas comuns a nós, o francês, o italiano. Entre essas línguas que são comuns a nós, existem algumas diferenças de pontuação. Por exemplo, o espanhol, quando você vai fazer uma pergunta, em português, por exemplo, primeiro, você faz toda a sentença e no final da sentença você coloca um símbolo de interrogação. Em espanhol, não. Você faz a afirmação e na última parte, onde começa a pergunta, você coloca um símbolo de interrogação invertido. Exatamente. E ao final o símbolo de interrogação que nós conhecemos e temos na nossa grafia.
Em grego não existe pontuação. Então, por isso, quando nós lemos esse texto no grego, ele não tem pontuação. No entanto, em português, nós temos um símbolo de pontuação que é muito importante, que é a vírgula. Que faz toda a diferença. diferença. Inclusive, nós temos alguns ditados populares em relação, né, a essa vírgula, né? A pessoa fala algo com você, opa, vírgula. Cuidado com o que você fala comigo, né? A vírgula, ela marca essa pausa na sentença, né, frasal. E aqui o texto ficaria assim: Jesus lhe disse: certamente te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Percebe garantia, que né? faz toda a diferença? Se Jesus disse, né, certamente te digo hoje estarás comigo no paraíso, seria uma coisa. Certamente te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Então, pastor Flávio, isso faz bastante sentido quando a gente analisa o texto bíblico e ele vai descrever para nós a sentença. Prova disso, vamos a João, um último texto Vamos aqui. lá? Vamos lá. Abra conosco aí a sua Bíblia, ou no seu celular, ou a sua Bíblia física, João capítulo 20. João capítulo 20, verso 17. Está aí na sua tela. João capítulo 20, verso 17. Diz assim: recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Ou seja, se Jesus houvesse afirmado lá no texto que nós lemos anteriormente, que de fato, hoje, naquele momento, o ladrão estaria com ele no paraíso, como que ele diria nesse momento aos discípulos, a Maria, que ele ainda não havia subido ao céu? Então, nesse momento, a gente percebe a coerência de que realmente Jesus, até aquele momento, ele ainda não havia subido ao céu. Então, mais uma prova de que o texto bíblico, pastor Flávio, ele é extremamente coeso e coerente. Muito bem. Gente, que estudo maravilhoso, né? E a gente percebe, pastor Ricardo, que os nossos amigos, que as nossas amigas que estão aí no chat, né? Estão aí interessados, estão comentando bastante. E ainda que a gente não tenha, assim, um tempo para considerar aqui esta interação com todos vocês, mas continue participando, tá bom? É gostoso a gente ver esta interação de vocês, é muito bom ver que vocês estão ligados aí, conectados. E não se esqueça de compartilhar esse link, porque esse estudo ele vai ficar gravado aqui, né, pastor? Sim. Então você pode compartilhar para que outras pessoas tenham aí este conteúdo e aprender e desmistificar esta questão espiritualista acerca da morte. Mas bem, a gente precisa ir para a parte final agora, pastor. E olha só, esta questão da imortalidade da alma, ela nasceu num período em que talvez você ainda não tenha considerado. Nós temos aqui um contexto todo histórico. Já o pastor Ricardo vai falar de uma história moderna, de como que isso teve uma influência, um impacto sobre nós. Mas abra a Bíblia em Gênesis capítulo 3, verso 4, e eu quero mostrar para você na Bíblia como foi que essa questão espiritualista da imortalidade da alma, pastor Ricardo, ela surgiu, ok? Gênesis 3, verso 4. E você estudou aqui com a gente alguns domingos atrás a forma como Satanás ele foi expulso do céu, como o pecado entrou aqui na terra, e aqui a gente lê assim, ó: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Deus disse: não coma, porque se comer, vai morrer. Mas aí vem o diabo: não, você não vai morrer. Então ele trouxe aqui um engano. Passou a ideia de que o ser humano poderia desobedecer a Deus e desfrutar ainda de um estado de imortalidade. E através de teorias espiritualistas como estas, que nós já mostramos aqui para vocês, ele leva milhões e milhões de pessoas a entender de que mesmo em um estado espiritual a pessoa continua viva, pastor. Que coisa, né? Mas a Bíblia não considera desta forma, e está claro isso aí para você, está claro isso aqui para a gente, né? Então, veja, o Espiritismo, no sentido de que
o ser humano, quando morre, ele continua vagueando, vai para um outro lugar, a não ser a sepultura no estado de inconsciência, não tem apoio bíblico. Mas, pastor, conte-nos então esta experiência do espiritismo moderno, né? A partir do ano ali de 1840 e alguma coisa, algumas famílias já vivenciavam isso e, obviamente, o diabo sabe do impacto que isso tem na mente das pessoas. Conte-nos essa experiência e como isso impactou. Veja, pastor Flávio, é muito interessante você que está aí nos assistindo. Nós, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós entendemos que um evento muito importante, biblicamente profetizado, pastor Flávio, Exatamente. ele aconteceu no ano de 1844. E é muito importante a gente notar que ao entorno do ano de 1844 também aconteceram muitas outras coisas, pastor Flávio. Exatamente. Entre eles, o início do Espiritismo moderno, que acontece em 1848. Perceba, apenas 4 anos depois. E o que acontece ali no ano de 1848? Na cidade de Nova York, uma cidade muito conhecida nos Estados Unidos, em uma pequena vila, né, chamada de Huntsville, 2 irmãs da família Fox, elas moravam em uma pequena casa. E ali, essas 2 garotas, elas começaram, pastor Flávio, a ouvir alguns barulhos na casa. E na parede, como ali, qualquer né, criança, como curiosa, qualquer adolescente, né? Ou até mesmo você, adulto, imagine isso. estaria com medo. Se você do nada dormir na noite, escuta um barulho, né, pastor Flávio? Eu levantaria assim, assustado, né? E iria correndo ali chamar a minha esposa, pastor. Olha aí. Mas é muito interessante a gente perceber. E as meninas ali, logicamente, elas ficaram terrivelmente assustadas com aqueles ruídos. Chamaram logo o pai delas. E ao chamarem ali o pai delas, né, o pai foi à janela, foi debaixo da cama, foi no armário, e quando ele saiu, pastor Flávio, não encontrou nada. Misericórdia. E aí, logo depois que ele saiu, não encontrou nada, os barulhos voltaram. Na noite seguinte, uma das garotas, né, da família Fox, a Catherine, ela pegou, pastor Flávio, e ela começou, juntamente com a sua irmã mais velha, tentar entender aquelas batidas. Então, elas ouviam uma batida forte, elas iam lá e davam 2 batidas. E quando elas batiam 2 vezes, aí a batida da parede vinha e batia 2 vezes. Elas batiam 4 vezes, a batida vinha e batia. Imagina você aí na sua casa. Era a comunicação delas, né? Era a maneira delas comunicarem. Então elas começaram a se comunicar com esses espíritos, pastor Flávio. A ponto de um dos espíritos indicar que na casa delas um homem havia sido assassinado e enterrado no quintal da casa delas. Uau. E ali, então, elas chamam a polícia e a polícia vem, averigua aquele caso e aquilo ali se tornou muito famoso ali na região de Nova York, a ponto, então, da sua família, juntamente ali o pai, percebeu, né, aquele movimento ali. E até se você for na Enciclopédia Britânica, né, no volume 25, na página 705, diz que o movimento espiritualista se espalhou como uma epidemia. Uau. Um termo muito comum a Exato. nós hoje, né? Você conhece quão que se espalhou, né, por causa desse termo da epidemia. E ali, pastor Flávio, isso se tornou muito grande nos Estados Unidos, a ponto de se tornar ali uma religião, uma seita, e se espalhou de forma muito grande. E hoje é o espiritualismo, né, que nós conhecemos não somente na América do Norte, mas na América Central, na América do Sul, como também no mundo inteiro. Mas, pastor Flávio, isso não aconteceu apenas em 1848. A Bíblia já dizia para nós, o apóstolo João, e eu queria convidar você a ir comigo ao livro do Apocalipse, Vamos lá, capítulo pastor. 12, verso 9. Apocalipse, capítulo 12, verso 9. E aqui no Apocalipse diz assim, ó: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos, pastor Flávio. Nossa. E esse é um texto muito profundo e eu queria convidar você a ir comigo a outro texto, Vamos ao texto de Coríntios. Abra sua Bíblia aí, vamos lá. 2 Coríntios, na verdade, capítulo 11, verso 14. Muito importante esse texto, 2 Coríntios, pastor. capítulo 11, verso 14. E eu queria Anote aí convidar na sua você, Bíblia. abra a sua Bíblia. É muito importante que você tenha aí a sua Bíblia, que você anote esses textos, porque eles são muito importantes. Diz assim, ó: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Nossa. Ou seja, pastor Flávio, o que Catherine e a sua irmã mais velha, toda a família Fox, eles ouviram ali naquela noite, não foram pessoas,
não foram seus entes queridos, mas foi o diabo e os seus anjos, os demônios. Uau. E tem um livro que eu recomendo a você, querido amigo que nos assiste, de um homem muito respeitoso chamado Jorge Morneal. Ele escreveu um livro chamado Viagem ao Sobrenatural. Inclusive, eu li esse livro esse ano. Se você for lá no nosso Instagram, na nossa página, você vai encontrar lá a recomendação dessa leitura para você. E neste livro, você vai perceber que o Dr. Roger Morneal, ele menciona, pastor Flávio, como que os espíritos eles têm a capacidade de se transformar na pessoa e até mesmo imitar a voz da pessoa. E prova disso, você deve conhecer um bom amigo, piadista, engraçado, que consegue imitar a voz de alguém, de algum famoso, né? Muitas vezes a gente vê isso nos programas de TV, na internet. Agora imagina um anjo, a capacidade que ele tem de se transformar e de imitar a voz e até mesmo de presenciar momentos e replicar estes momentos, pastor Flávio. Mas para por aí, pastor Flávio? De jeito nenhum. Quero te dizer que nós já estamos aqui praticamente no final do nosso estudo, mas a gente vai considerar pelo menos aqui outros 2 ou 3 textos e eu quero lhe dizer uma coisa. A Bíblia em Efésios, vai lá, abra a Bíblia, Efésios capítulo 6, verso 12, ela diz o seguinte: nós estamos envolvidos, pastor Ricardo, em um mundo espiritual. Porque, veja, todos estes anjos que viviam lá no céu, 1/3 desses anjos que viviam lá no céu foram transferidos, lançados aqui para a terra, dados à rebelião lá no céu. Eu não sei a quantidade desses anjos, eu não sei quantos eram, mas, pastor, a Bíblia, em algum momento, ela vai se referir à quantidade de anjos no céu com o número assim, ó, miríades de miríades. Né? No mundo matemático, há muitas teorias acerca desta nomenclatura, né? Miríades, milhares de milhares, milhões de bilhões, bilhões de bilhões. É até importante, né, pastor Flávio, a gente pensar nas estrelas, por exemplo. Exatamente. Né? Existe uma comparação. E hoje, segundo os astrônomos, só na nossa Via Láctea nós temos mais de 250 bilhões de estrelas. Pense nessa quantidade. E a Bíblia diz que 1/3 desses anjos veio parar aqui na Terra. Pastor, não vou afirmar isso, mas é possível que talvez tenhamos mais anjos maus de Satanás perambulando nesse planeta do que pessoas vivendo nele. Com certeza. Então, olha aí, ó, Efésios capítulo 6, verso 12. Considere isso daí comigo agora, tá bom? E a Bíblia vai te dizer o seguinte, ó, Efésios 6, verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Pastor, isso explica de que nós não estamos sozinhos nesse planeta. Infelizmente, existe aí um contexto espiritual que traz muitas crenças e muitas experiências para fazer com que os seres humanos acreditem nele. Foi assim lá no céu, Satanás teve a capacidade de enganar os anjos no céu, teve a capacidade de enganar Eva aqui. Então, se ele tiver que se transformar em uma pessoa que morreu para enganar essa pessoa, ele vai fazer. Com certeza. E a prova disso, pastor Flávio, são as coisas estranhas que acontecem no nosso mundo. Sim. Líderes religiosos, Exatamente. líderes governamentais, pessoas que são tomadas ou até mesmo usadas por Satanás para que elas possam governar esse mundo tenebroso. Prova disso, o próprio livro do Apocalipse, capítulo 16, verso 14, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, diz assim: porque eles são espíritos de demônios, Uau. operadores de sinais. Sinais você pode traduzir como milagres, maravilhas. Exatamente. E se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Que tremendo esse texto. Ou seja, pastor Flávio, existem centenas, milhares talvez, de governos, de entidades religiosas, de instituições, de empresas que são lideradas por demônios. E isso é muito forte, né, meu pastor? querido, porque para que você contraponha isso, você precisa estar firmado no Deus Todo-Poderoso. Você precisa estar firmado na palavra. E prova disso, pastor, Deus ele adverte os seus irmãos, Exatamente. os seus filhos, para que eles tenham pastor. cuidado com isso, sim ou não? Sim, no contexto do Israel antigo,
das várias ordenanças que Deus havia deixado para o seu povo, uma dessas ordenanças era exatamente não se envolver neste contexto espiritualista, né, fora daquilo que a Bíblia traz sobre a verdade deste mundo espiritual, né? Então, olha só, Levíticos capítulo 20, verso 6, diz assim, ó: quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, e eu me voltarei contra ele e eliminarei do meio do seu povo. Queridos, eu estou lendo esse texto, mas existem muitos outros. Por isso, se você não tem o livro O Mistério da Profecia, adquira esse livro, entre em contato conosco através do WhatsApp aí da missão, que a gente sempre, né, é o nosso canal de comunicação aqui entre nós e você. Entre em contato. Eu sempre tenho dito que o que nós estudamos aqui, pastor, é um resumo. É um resumo. Existem muitos outros textos que Deus nos adverte de não nos envolvermos com necromancia, o espiritismo, essa coisa toda, consultar os mortos. Nós temos lá a experiência de Saul na Bíblia e tantos outros, né? Paulo, ele viajava, ele chegava ali, via as pessoas cultuando aos mortos e tal, e ele sempre trazia essas pessoas para o contexto da Bíblia, levando a experiência da ressurreição no futuro. Isso é muito A experiência da ressurreição no futuro. E olha só, nós vamos ler um último texto. O pastor Ricardo vai considerar isso daqui com a gente. Será que isso daqui não fala profundo ao seu coração? Por que o Senhor Jesus Cristo iria usar Paulo, pastor, para escrever isso daqui? Se existem outras possibilidades, né? Não faria o menor sentido. Que esperança é essa, pastor? Vamos lá? Querido amigo que nos assiste, querida amiga, abra sua Bíblia junto conosco em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. E é o último texto que eu quero ler com você. Isso daí, viu? Esse texto nesta aqui noite é um texto muito importante. E ele diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Querido amigo, querida amiga, talvez assim como eu, você perdeu um ente querido nessa pandemia. Talvez como eu, você perdeu um familiar que você tanto amava, um pai, uma mãe, um avô, uma avó. E talvez você, em algum momento, no seu desespero, na sua aflição, você tenha procurado a necromancia, você tem procurado os espíritos, você tem procurado inúmeras outras entidades para que você tenha um contato com aquela pessoa que você tanto ama. Mas a Bíblia é muito clara em te dizer que isso não é possível, mas que apesar disto, você precisa ter esperança. Esperança de que aquela pessoa está descansando e que logo, logo Jesus Cristo, Deus eterno, irá acordá-la daquele sono e ela ressuscitará, pastor Flávio, Amém, para a vida eterna. Amém. E juntamente com ela, nesta esperança que Jesus disse Amém. aqui através do apóstolo Paulo, eu e você poderemos viver em um mundo onde não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais pandemia, não haverá angústia, não haverá pranto, não haverá luto nem dor. Amém. Mas para isso, pastor Flávio, nós também precisamos tomar uma decisão. Precisamos tomar uma decisão. E eu quero me reportar a você aqui agora. Olhe aqui nos meus olhos e preste atenção no que eu vou te falar. Esse texto que foi lido pelo pastor Ricardo, ele tem um contexto muito profundo em que este momento vai acontecer de fato na volta de Jesus. E nós já fizemos uma consideração sobre esse tema. Jesus, ele vai voltar. Na volta de Jesus, todos os que dormem no Senhor serão ressuscitados. Querido amigo, querida amiga, quando alguém passa pela experiência da morte aqui, nós não estamos falando adeus para elas. Nós estamos falando uma até breve. Isso no contexto de salvação. Aqueles que dormem no contexto de salvos em Cristo Jesus. Eu não preciso temer a morte como uma consequência final, a menos que eu não esteja preparado para ela, a menos que eu esteja longe de Jesus. A morte só vai ser um problema se você continuar longe dos caminhos de Deus. A morte vai ser um problema se você não se decidir ao lado de Jesus Cristo.
Jesus Cristo é o exemplo máximo, para mim e para você, de que a morte não é o final de tudo. O apóstolo Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura e nem tampouco a morte pode nos separar do amor de Deus. Quando a minha vida está nas mãos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós podemos até passar pela experiência da morte, mas um dia Ele vai soprar em nós o fôlego de vida novamente. E aí este corpo mortal se revestirá da imortalidade, e esse corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Esse texto que vou citar aqui não vai aparecer aí na tela, mas ele é conhecido. Apocalipse, capítulo 21 diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada. E sabe, queridos, no verso 4 diz assim, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esta profecia também será considerada por nós aqui em um dos domingos à noite. Mas a certeza que nós temos no estudo de hoje é que a morte um dia será vencida de uma vez por todas. Então, querido amigo, eu não sei quanto tempo de vida eu terei e você terá aqui na terra, mas nós precisamos nos preparar para que, se em algum momento nos depararmos com a realidade da morte, possamos descansar no Senhor e aguardar o dia da ressurreição. Você crê que Jesus tem o poder sobre a morte? Você crê que Ele pode te ressuscitar um dia? Você crê que Ele pode ressuscitar o seu familiar ou o seu amigo? Você crê nisso? É por isso que nós precisamos pregar o Evangelho para que as pessoas estejam preparadas. Nesse momento, onde quer que você esteja, eu quero convidá-lo, a orar conosco. O pastor Ricardo vai orar pedindo a bênção final sobre a nossa vida e eu quero que você cultive esta esperança no seu coração. A esperança da vida eterna, quando Jesus voltar nas nuvens do céu e então revestir este corpo mortal da imortalidade. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser ficar em pé, fique. Mas de alguma forma manifeste a tua crença neste estudo que a Bíblia te ensinou hoje. Pastor Ricardo, nos abençoe mais uma vez. Vamos orar. Feche os seus olhos e vamos colocar as nossas vidas nas mãos de Deus. Santíssimo Deus, amado Pai, muito obrigado, Pai, por esse estudo que nós tivemos da Tua Palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos fez entender a realidade da vida e da morte. E obrigado também porque o Senhor não somente nos fez entender, mas o Senhor também nos deu esperança. A esperança de que, além do sono da morte, nós teremos uma vida, nós seremos acordados, não somente para uma vida transitória, efêmera, passageira, mas para uma vida eterna e duradoura e plena. Que o Senhor abençoe, Deus amado, essa pessoa que esteve aqui conosco até esse momento. Que o Senhor cuide da sua família, que o Senhor conforte o seu coração. Talvez ele tenha perdido um ente querido. Talvez ele está passando, ó Deus, por alguma dificuldade. Que o Senhor venha ter a misericórdia da vida dessa pessoa. Que o Senhor o conduza para o teu reino de graça, glória e majestade. Que o Senhor abençoe cada uma das famílias aqui representadas. Que o Senhor esteja também com a família do pastor Flávio e a minha. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Até o próximo domingo.